Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre promoção da saúde, tá? Na verdade, nós vamos começar hoje a falar um pouquinho sobre essa parte de histórico da promoção da saúde. Nós vamos começar falando pela Carta de Ottawa, tá? Só um minutinho que tá chegando gente aqui. Oi, Maria Elisa, boa noite, tudo bom? Bem também, graças a Deus. Imagina, é que nós já começamos hoje porque tá uma chuva aqui em casa e eu tô preocupada. Cair internet, cair força. Imagina. Qualquer coisa, pessoal, pode parar, tá? A aula que a gente conversa. Bom, então vamos lá. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de promoção da saúde, tá? Nós vamos começar a falar sobre essa parte da promoção da saúde. Hoje, o nosso foco vai ser bastante sobre a Carta de Ottawa. Essa Carta de Ottawa é que deu origem, na verdade, à parte de promoção da saúde, à saúde de forma universal, falando, né, que todo mundo tinha direito à saúde, e também foi uma das bases, um dos pilares para o início da Constituição de 88, tá? Do SUS, né? Do surgimento do SUS. Tá? Então, tudo isso começou através dessa Carta de Ottawa, tá? De uma conferência internacional no Canadá. Para a gente começar a pensar um pouquinho, né, sobre tudo isso, né, sobre saúde, promoção da saúde, vamos pensar um pouquinho, né, em algumas questões. Quais elementos ou quais condições que podem prejudicar a saúde das pessoas? Tem bastante coisa, né? Se a gente for pensar que pode prejudicar, né, a saúde. O meio ambiente mesmo é uma delas, né? A questão da poluição pode prejudicar bastante a nossa saúde. Principalmente para quem tem já problemas, né, tendência a ter uma doença respiratória, alimentação, moradia, que mais? Algumas características genéticas, né, das pessoas, falta de exercícios físicos, a exposição, muitas vezes, a bactérias, vírus, fungos, principalmente que se a gente não está com a nossa imunidade boa. E essa parte da imunidade, lógico, né, que não são em todos os casos, mas alguns casos da imunidade, ela está baixa em decorrência de uma alimentação que é inadequada. Em outros casos também a imunidade baixa pode ser fruto, né, de alguns componentes que já estão presentes no corpo da pessoa. Algumas características genéticas, alguns tipos de doenças que abaixam esse processo da imunidade. Mais uma questão para a gente pensar, né? São realizadas ações para conscientizar as pessoas de que esses elementos ou condições são prejudiciais? Quais ações? Na verdade, quando a gente pensa mesmo nessa parte de promoção da saúde, quem mais faz esse tipo de promoção é o SUS. Né? O SUS ele trabalha bastante com essa parte de promoções da saúde. Então, são realizadas, né, campanhas de vacinações, são realizadas alguns tipos de palestras, muitas vezes num posto de saúde, distribuição de cartazes, distribuição de panfletos, né, fixação de cartazes, fixação de panfletos, né, informativos naqueles quadros dentro de alguns tipos de serviços de saúde.
Tá? Então, estão feitas, né, algumas ações para conscientizar as pessoas de alguns problemas de saúde que nós podemos ter. Você conhece alguma dessas ações que são destinadas a promover a saúde? Você já ouviu falar dessas, em algum tipo dessas ações? Por um acaso vocês já ouviram falar, já escutaram, já participaram de algum tipo dessas ações ou não? Isso mesmo, essas ações. Porque nós temos o Dia, né, Nacional do Diabetes, Dia Internacional do Diabetes, o Dia Internacional do Diabetes, se eu não me engano, gente, foi 14 de novembro. Será que foi isso? Eu não lembro direito, mas eu sei que eu estava até andando, né, de carro e eles estavam vários carros, né, um atrás do outro. Eu achei que fosse até campanha política, mas não era. Eram vários carros que estavam com adesivinho, né, Dia Internacional do Diabetes. Vamos prevenir o diabetes, né? Eu achei interessante porque eu nunca tinha visto isso, né? E por que eles fazem? Porque é uma doença realmente que está aumentando, né? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, o número de pessoas diabéticas no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, está aumentando bastante, tá? Então, são esses tipos mesmo de trabalho, né, que eles fazem, tá? Para divulgação, né, do Dia Internacional e falar bem essa parte da prevenção, como que a gente pode prevenir esse tipo de doenças. E os profissionais, né? Quais profissionais estão envolvidos nessas ações de promoção da saúde? Gente, todos os profissionais de saúde, né? Todos os profissionais de saúde podem trabalhar com essa parte da prevenção. Não só pode, como deve, né, trabalhar com a parte de prevenção e de promoção da saúde também. Definindo, né, a promoção da saúde. O que vem a ser promoção da saúde? Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e de saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e os grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde. Vai além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global. Então, esse conceito ele veio da Carta de Ottawa de 1986, que foi quando foi feita essa conferência internacional em Ottawa, lá no Canadá. Então, segundo esse conceito de promoção da saúde, o que a gente observa? Né? Observa uma coisa bem interessante aqui, né? Logo no início desse conceito. É o nome dado ao processo de capacitação da comunidade. Então, na promoção da saúde, o que nós fazemos? É lógico que a promoção da saúde não é apenas a comunidade que tem que dar conta dessa capacitação, tá? Mas o que acontece? Profissionais de saúde, eles devem capacitar a comunidade para pensar nessa melhoria da qualidade de vida e de saúde, tá? Por quê? Né? A comunidade tem tudo a ver nesse processo. Porque não adianta os profissionais da saúde, não adianta o governo trabalhar com essa parte, né, de promoção da saúde
e aquela comunidade olhar aquilo e não perceber que aquilo, que ela está envolvida naquilo, tá? Então, o que que acontece? Às vezes, se a gente pensar na promoção de saúde sozinhos, como profissional da saúde, eu posso ter a minha visão, mas eu não tenho muitas vezes a visão daquele local que eu quero fazer essa parte da promoção da saúde. Por isso que toda vez que a gente vai trabalhar com essa parte da promoção da saúde, a gente precisa olhar, né, primeira coisa, selecionar o local onde nós vamos fazer essa atividade de promoção da saúde. Ah, nós vamos fazer lá no bairro X. Ah, beleza, vamos lá no bairro X fazer então. Mas o que que nós vamos fazer? Quem vai decidir são os próprios profissionais da saúde? Não. Quem vai decidir é a comunidade. Lógico que não vai ser a comunidade como um todo, né? Por isso que nós temos também definido no SUS, que é justamente para visar essa participação na comunidade, que no SUS nós temos, né, um número de pessoas, né, um grupo de pessoas que vão participar de todas as decisões que vão ser tomadas nos serviços de saúde. Porque quem vai escolher, né, quais são as atividades de promoção da saúde tem que ser a população. Porque é a população que vive naquele local, que vive a realidade daquele local, que sabe, né, quais são as grandes dificuldades, quais são os grandes problemas que eles têm, né, que eles estão enfrentando. Por isso que a promoção da saúde, né, já no seu conceito, ele traz para dentro dele a participação da comunidade e a capacitação da comunidade. A própria comunidade olha para ela mesma e já percebe quais são as suas reais necessidades. A comunidade olha para aquela região e já consegue observar, né? Qual é a necessidade? O que está precisando? Olha, está faltando emprego. Aquela pessoa não tem emprego. Olha, aquela pessoa lá está passando por uma situação muito difícil, que tem pessoas doentes na família. Olha, aquela casa, a gente poderia entregar uma cesta básica, porque eles não estão trabalhando, não estão recebendo Bolsa Família, entendeu? Então, é um jeito diferente. Você está capacitando a comunidade, você está tornando a comunidade responsável pela sua saúde. Lógico que não é só responsabilidade da comunidade, tá? Tem várias coisas aí por trás, mas a gente tem que comprometer a comunidade, a população, porque é só assim que a gente consegue realmente fazer, desenvolver um trabalho que seja de acordo com as necessidades daquele bairro, né? Que realmente esteja dentro das necessidades daquilo que eles precisam. Esse que é o grande objetivo de qualquer atividade de promoção da saúde. Bom, olhando então um pouquinho sobre o histórico da promoção da saúde, a gente consegue ver que em 1986 teve a Carta de Ottawa. Essa Carta de Ottawa nada mais é do que uma conferência que foi realizada na cidade de Ottawa, lá no Canadá, onde 35 países assumiram que todas as ações de promoção da saúde deveriam reduzir as iniquidades em saúde, deveriam reduzir os problemas de saúde, garantindo a todos os cidadãos de fazerem escolhas mais favoráveis à saúde e serem protagonistas no processo de produção da saúde e melhoria da qualidade de suas vidas. Tá? Então, essa foi a Carta de Ottawa, que daqui a pouquinho a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre ela. Em 1988, a gente está focando aqui no Brasil, tá? O Brasil também, né, ele fez parte dessa conferência de Ottawa. E em 86 foi essa conferência de Ottawa.
Em 1988, o Brasil teve a sua Constituição, né, de 1988. Nessa Constituição de 1988, foi criadas várias diretrizes, né, para a área da saúde, para a área dos serviços públicos de saúde, onde foi criado o SUS, né, falando que saúde é direito de todos e dever do Estado. Aí, nessa Constituição Federal, veio falando também os princípios, né, do SUS, as diretrizes do SUS, e também estava falando sobre a promoção da saúde. Tá? Nessa Constituição Federal, nós temos tudo isso. Em 1990, veio a Lei Orgânica de Saúde. Essa Lei Orgânica de Saúde nada mais é do que complementar algumas coisas que ficaram faltando na Constituição de 88 em relação ao SUS. Tá? Então, essa Lei Orgânica de Saúde, ela é uma lei que complementa o SUS. Tá? Eles colocaram algumas diretrizes que estavam faltando em relação ao SUS, né, para melhor desenvolvimento do trabalho do SUS. Porque até então, em 1988, quando o SUS surgiu, ele não tinha ninguém sabia como que ia funcionar, né? Era o quê? Tudo idealizado, né? Não tinha nada na prática ainda. Em 1990 já tinha 2 anos que o SUS estava funcionando, e aqui eles começaram a perceber algumas brechas nessa Constituição, né? Algumas coisas que não tinha se falado nessa Constituição e que na prática eles estavam percebendo que estava faltando. Foi aí que veio essa Lei Orgânica de Saúde, para complementar, então, algumas informações que não havia na Constituição de 88. Em 2006, houve a criação da Política Nacional de Promoção da Saúde, tá, aqui no Brasil, que foi um marco da promoção da saúde, tá? Foi onde começaram a falar especificamente sobre essa parte de promoção da saúde, de como poderia ser feito, como poderia ser desenvolvida essa parte da promoção da saúde. E em 2014, essa Política Nacional de Promoção da Saúde, ela foi revisada, foi complementada algumas informações, né, que não havia nessa política de 2006, e ela foi aprovada, ficando essa nova política, né, nacional de promoção da saúde em vigência, tá? A de 2014. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa Carta de Ottawa. Por que a gente vai começar a falar sobre essa Carta de Ottawa? Porque, na verdade, o grande marco da promoção da saúde, tá, internacionalmente, foi essa Carta de Ottawa. Essa Carta de Ottawa foi uma das contribuições para o desenvolvimento do SUS. Não foi a principal, né? Não foi, nossa, foi através dessa Carta de Ottawa que surgiu o SUS. Não, não foi. Já havia uma discussão sobre algumas melhorias nos serviços públicos de saúde. E essa Carta de Ottawa, ela contribuiu, tá, para que o SUS ele surgisse mais rápido no Brasil. Não é nem que ele surgisse mais rápido, né? Mas é que ele fosse planejado de forma mais rápida. Então, a Carta de Ottawa foi um documento que foi apresentado na primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, lá em Ottawa, no Canadá, em 1986. Essa carta, na realidade, ela buscava contribuir com as políticas de saúde em todos os países. Então, eles estavam olhando, né, principalmente para os países industrializados, tá? Mas observando também os demais países. Então, essa conferência internacional foi uma decorrência de várias expectativas mundiais
para uma saúde pública eficiente, para uma saúde pública de qualidade que realmente funcionasse. Tá? Por isso que o foco inicial foi nos países industrializados, porque eram os países que tinham mais dinheiro para desenvolver essa saúde pública. Mas não são só os países industrializados que precisam de uma saúde pública eficaz, eficiente, de qualidade. Por isso, se estendeu também aos demais países. Essa carta, né, de Ottawa, ela estabeleceu alguns fatores importantíssimos para que houvesse essa característica, né, da saúde para todo mundo, tá? Para a saúde para todos os habitantes de um determinado país, né? Falando que a saúde é universal, tá? Então esse conceito dessa saúde universal, ele apareceu, né, nessa carta de Ottawa, onde eles queriam, né, que todas as pessoas do mundo, na realidade, tivessem serviços de saúde de qualidade. Então, a Carta de Ottawa, ela defende a promoção da saúde como um fator fundamental para a melhoria da qualidade de vida e eles defendem a capacitação da comunidade nesse processo. Por quê? Porque foi aquilo que a gente estava falando. Nada melhor do que a própria população para saber do que ela precisa. Então, a promoção da saúde, ela não é responsabilidade apenas do setor da saúde. Ela é responsabilidade de todos. Então, às vezes, não adianta a gente fazer campanhas, né, de tabagismo, campanhas para diminuir o consumo de álcool, se as próprias pessoas não enxergam a necessidade disso, né, que precisa parar de fumar, que precisa parar de ingerir álcool em excesso, né, deixar para ingerir álcool, tipo, final de semana, tá, que é aquele beber socialmente. Então, essa figurinha aqui do lado tá bem ruinzinha, né? Ela tá bem desfocada, mas vamos lá. Então, a Carta de Ottawa, o que que ela fala? Aqui tem alguns pontos principais da Carta de Ottawa. O grande objetivo deles é reforçar a ação comunitária. Ou seja, é ter a participação da comunidade em todas as ações de promoção da saúde. Para isso, eu tenho que capacitar a comunidade, tá? Eu tenho que capacitar as pessoas, né, que moram numa determinada região, para que ela consiga enxergar quais são as necessidades de saúde, o que vem a ser saúde, e ela precisa ter um conhecimento mínimo de algumas doenças. Servir de mediador, tá? A gente vai falar também sobre isso. E estimular a criatividade, tá? Então, é um conjunto que nós precisamos enxergar e ter bem claro. Então, a capacitação da comunidade, essa comunidade, ela tem que servir como mediadora e estimular a criatividade. Por que estimular a criatividade? Porque ela vai olhar para os problemas e ela, olhando para os problemas, ela tendo criatividade, ela vai tentar achar soluções. Como que eu posso resolver esses problemas que estão sendo passados aqui por essa comunidade, tá? Junto com isso, o que eu preciso fazer também? Desenvolver aptidões pessoais, tá? Nessas pessoas, nessa comunidade. Então, eu tenho que olhar para as pessoas e ver o que essa pessoa pode fazer para ajudar dentro daquele contexto. Durante essa fase da pandemia, eu não sei se vocês viram, mas tinha uma comunidade lá em São Paulo, apareceu até no Fantástico várias reportagens sobre essa comunidade. Eu vou lembrar, daqui a pouquinho eu já lembro o nome, eu já falo para vocês, essa comunidade. Mas a comunidade toda se uniu, né, começaram a olhar, eles começaram a levantar líderes nas comunidades. Cada rua tinha o seu líder. E aquele líder, ele era responsável por observar as características, né, das pessoas, observar o que as pessoas estavam precisando.
Então ele olhava, ele via quem estava desempregado, quem estava precisando de uma cesta básica, quem estava doente, não tinha medicamentos, né? Então ele levava todas todas essas informações, né, para os líderes comunitários, e os líderes comunitários começaram a desenvolver algumas escolas dentro do bairro. Escolas, vamos supor, de marcenaria para os homens, para os meninos, né, ou para quem se interessasse, que tinha meninas também lá, confeitaria, é, escolas de panificação, tá? Então eles começaram a desenvolver um trabalho lá. E tinha pessoas também que gostavam muito de cozinha, que o que eles faziam? Eles fizeram uma cozinha, montaram, né? Conseguiram dinheiro com as próprias pessoas da comunidade. Eles conseguiram montar uma cozinha comunitária. E essa cozinha comunitária, eles faziam alimentos e doavam para aquelas pessoas que estavam doentes, que não tinham como fazer a alimentação, tá? Não tinha como cozinhar, né, em casa, não tinha quem cozinhasse para elas. Então eles faziam e levavam, né, esses líderes das ruas, né, de cada uma das ruas, levavam essa informação para eles, eles faziam os alimentos e entregavam, tá? Café da manhã, almoço, jantar, um lanche. Então, assim, foi um processo bem interessante, né, de promoção da saúde. Isso nada mais é do que cuidar das pessoas, né? Cuidar da saúde. E você mobilizar a comunidade, você mobilizar um bairro para cuidar dessa parte. Isso o que é? Nada mais do que promoção da saúde, tá? O próprio bairro se mobilizou para cuidar do seu bairro durante esse processo, né, do Covid. Então, aqui nós podemos começar a falar sobre algumas coisas que foram levantadas nessa carta de Ottawa. Primeiro ponto, que são condições e requisitos para a saúde. Então, para as pessoas terem saúde, o que elas precisam? Viver em paz, ter educação, moradia, alimentação, uma renda, um ecossistema estável, né, que é o meio ambiente, justiça social e a equidade. Né, a gente já falou bastante sobre isso, né? Conceitos, daí envolve um pouquinho sobre os conceitos de saúde, né? Os determinantes e condicionantes da saúde, do processo saúde-doença. Então, a boa saúde, ele é o melhor recurso, seja para o progresso pessoal, econômico e social. Por quê? Porque se você tem saúde, você está bem com você mesmo, você está bem com a sociedade, você está bem, né? Às vezes você não ganha o quanto que você queria, né? Economicamente, você não está assim, do jeito que você queria. Mas você ganha o teu salário, você consegue comprar uma roupa se você quiser, você consegue comprar um sapato, você vai no supermercado, faz a tua compra, você compra aquilo que você necessita, você consegue pagar suas contas, né? Ultimamente está mais complicadinho, né? Porque as coisas subiram bastante, tá? Mas a pessoa que ela tem uma boa saúde, ela consegue, né? Viver, consegue pagar suas contas. Então ela tá bem consigo mesma, ela tá bem socialmente, né? Ela está bem economicamente, que ela consegue minimamente pagar as suas contas. Então, tudo isso é uma dimensão importante para a qualidade de vida. Tá? Então, a qualidade de vida foi um pouquinho que a gente falou, né, na semana passada já. É um fator importantíssimo, né, para todo esse processo da saúde. Né? Nós precisamos ter qualidade de vida. Se tem alguma coisa que está tirando essa qualidade de vida, você pode ter certeza que logo, logo, né, se não for uma doença, logo, logo a tendência dessa pessoa é ficar doente. Então, vários fatores, né, políticos, econômicos, sociais, culturais, o meio ambiente, algumas condutas que nós temos, né? Consumir muita gordura, consumir muitos alimentos industrializados, consumir muito lanche, não comer frutas, não comer verduras, não comer
legumes, por exemplo, além de fatores biológicos, né, que são características nossas, né, tipo, eu tenho minha família inteira que é diabética, então eu tenho uma tendência grande, né, a ter diabetes também. Outros têm uma tendência muito grande a ter hipertensão, porque a família toda é hipertensa. Então, tudo isso pode agir a nosso favor ou contra a nossa saúde. Tá? Então, são vários fatores, né? Como a gente viu a semana passada, esse processo saúde-doença, ele não aparece por um acaso. É uma construção, na verdade. São vários fatores que acabam se desequilibrando e acaba surgindo a doença. Então, o objetivo da ação pela saúde é fazer com que essas condições sejam favoráveis para promover a saúde. Então, eu preciso ter a participação da comunidade justamente para isso, né? Para ver quais são as condições. As condições de moradia nesse bairro aqui não é legal, as escolas aqui não são boas, não tem escola para todo mundo, tá faltando creche, tá? As pessoas aqui não têm dinheiro para comprar alimentação. Olha, lixo, o lixeiro não passa toda semana, então fica aquele monte de lixo espalhado, aparece barata, aparece rato, tem um monte de mosca, tá? Então a gente precisa da participação da comunidade justamente para observar isso, tá? Aquele bairro, aquela rua, né, aquele local oferece essas condições, requisitos básicos para a saúde, tá? É algo importante para a gente pensar. Uma outra coisa também que a gente tem que ver é essa função de mediador. Então, a promoção da saúde, ela exige uma ação coordenada, tá? Na verdade, para a gente pensar em saúde, não adianta só a gente pensar na comunidade, mas eu tenho que pensar em várias coisas juntas, tá? Eu preciso de uma ação dos governos, governo federal, estadual e municipal. Eu preciso pensar nos setores sanitários. Quando a gente fala em setores sanitários, nada mais é do que os próprios locais, serviços de saúde, tá? Os hospitais, um pronto-socorro, um posto de saúde, uma unidade, né, de pronto atendimento, que é o pronto-socorro. Eu tenho que pensar também nos órgãos de vigilância sanitária, que é o que define as leis, né, sobre toda essa parte sanitária do Brasil. Eu tenho que pensar nos setores sociais, quais são as comunidades que nós temos no bairro, tá? Quais são comunidades, quais são as lojas, os estabelecimentos comerciais, esses setores, eles têm uma função social nessa comunidade? Porque nós sabemos que tem vários supermercados que eles fazem doação de produtos, né, para as famílias carentes. Então tem uma função social, a gente pode classificar como um setor social. As organizações beneficentes também, as autoridades locais, tá? Prefeito, vereadores, alguns líderes de comunidade que são bastante ativos, tá? A gente precisa olhar também a indústria e os meios de comunicação, tá? Então, tudo isso daqui, ele faz parte dessa mediação para a promoção da saúde. Então, as pessoas de todos os meios sociais, elas estão implicadas nesse contexto, tá? Quando a gente pensa nessa parte, né, de promoção da saúde, a gente pensa na cidade como um todo. É mais fácil a gente fazer trabalho, né, de promoção da saúde com a população que está mais vulnerável, na população que mora mais pela periferia, né, das cidades, na população que mora, tipo idosos, né, que moram em instituições, né, de longa permanência, que moram, tipo, lá no Lar Betel, lá no Lar dos Velhinhos. A gente pode pensar também nessa comunidade que está, comunidade carcerária, tá? São grupos que são mais vulneráveis.
Mas a gente não pode ficar preso apenas nesses grupos, porque a população toda, né, de forma geral, muitas vezes está carente de informação. A gente precisa passar também essa informação para essas pessoas. Grupos sociais e profissionais devem assumir a responsabilidade de atuar como mediadores, né, nos interesses a favor da saúde. Então, toda a população tem algumas pessoas que sobressaem, né? Sempre tem os líderes, né? Toda a comunidade tem os seus líderes. Então, esses líderes, tá? E os profissionais da saúde, eles devem o quê? Mediar essa parte da promoção da saúde. Então, eles devem começar a levantar os assuntos que eles vão conversar com aquelas pessoas que eles estão selecionando, né? Aquele local que eles estão selecionando. E passar as informações necessárias para aquelas pessoas. Mas para isso, esses grupos sociais, essas pessoas, né, que são os líderes, são quem vai ajudar realmente os profissionais da saúde a ter uma diretriz, né, do que é importante ser feito. E essas estratégias, esses programas de promoção da saúde, eles têm que sempre ser adaptados às necessidades locais. Não adianta eu ter um projeto na minha cabeça, lindo, maravilhoso, esse projeto ser perfeito e não atender a necessidade local. Vai ter resultado? Não. Não adianta ter resultado. Não vai ter resultado, não adianta. E também não adianta o quê? Eu fazer aqui um trabalho super legal no bairro que eu moro e tentar depois implantar isso em um outro bairro, aqui em Piracicaba mesmo. Vai resolver? Se as necessidades não forem as mesmas, não resolve, tá? Não adianta. Então, nós temos que ver, mesmo olhando para Piracicaba, Piracicaba é grande, né? Nós temos vários bairros, nós temos várias necessidades diferentes. Cada bairro precisa de algo diferente. Tá? Então, a gente precisa olhar para a necessidade daquele bairro. Não adianta eu fazer um trabalho lindo, maravilhoso, falando sobre diabetes, sobre hipertensão e prevenção. Falando que as pessoas têm que fazer caminhada, têm que se alimentar melhor, diminuir a quantidade de açúcar, diminuir a quantidade de sal, comer mais frutas, verduras e legumes, né? Então, nossa, foi um show, foi um espetáculo, isso que foi feito no bairro X. Eu vou pegar esse trabalho e vou desenvolver o mesmo trabalho lá no bairro Y. Só que daí no bairro Y, as pessoas têm diabetes e hipertensão? Tem. Só que tem um diferencial. As pessoas estão desempregadas, elas pagam aluguel, tá? Ou elas moram em casas de madeira, não tem dinheiro para comprar comida. Como que eu vou falar que elas têm que se alimentar só com frutas, verduras e legumes, que não é para consumir muito sal e muito açúcar? Às vezes, a alimentação dela no dia é um pacote de bolacha que ela ganhou, doce. A pessoa é diabética. Eu vou falar para ela não comer aquilo? Não tem como, né, gente? É a única refeição. Ela vai ter que comer. Porque se ela não comer aquilo, a glicose dela vai cair mais ainda. E aí, né? O que vai ser feito? Então, nessa parte, a gente tem que olhar muito bem as necessidades. Por isso que a gente tem que ter sempre pessoas daquela comunidade próximas do profissional da saúde, para saber, ele vai dar, na verdade, são essas pessoas que vão dar a direção, né? Que vão levantar o quê? O tópico, né? O que deve ser feito, tá? Depois, as ideias de como fazer, né? Qual a melhor forma de fazer, vai dos profissionais da saúde. Os profissionais da saúde vão desenvolver isso. A gente vai falar uma aula bastante sobre isso daí, como desenvolver esses programas, tá? Mas a gente precisa dessas pessoas, daquela comunidade perto, para dar o direcionamento. Então, participação ativa na promoção da saúde. Então, a saúde deve fazer parte da elaboração dos programas políticos, tá? Do governo federal, estadual e do governo municipal também.
né? Então, o governo, ele tem que ter uma participação ativa nessa parte da promoção da saúde. Por quê? Porque é a política, né, que vai combinar vários enfoques. Quem determinam as leis? É a população? São os profissionais da saúde? Não, é o governo. Então, quem tem as medidas fiscais, né? Quem manda a vigilância sanitária ir lá na farmácia, ir lá no pronto-socorro, ir lá no UPA, ir lá no posto de saúde para verificar se está tudo certinho. Se a geladeira está bonitinha, armazenando as vacinas, né, na temperatura de 2 a 8 graus, se tem controle dessa temperatura, tá? Né? Que faz toda essa parte da fiscalização. É a vigilância sanitária. Quem determina isso? É o governo. Além disso, tem o sistema tributário, que quem mantém o SUS, né? Quem mantém essas ações de promoção da saúde são as verbas, é o sistema tributário. Então, são quantidades, né, de verbas que são definidas, né, do quanto que vai para cada um desses programas, né, de saúde. Então, essa ação, ela contribui para assegurar a existência de bens e serviços mais seguros, né, contribui com a higiene nesses serviços públicos de saúde e, principalmente, né, o ambiente limpo, porque vai cuidar da saúde das pessoas, então tem que ter um ambiente limpo. Então, essa participação ativa deve ser, né, de toda essa parte política, né, desses programas políticos, governo federal, estadual e municipal, tá? E a população também. Então, não é só uma vertente, né, população, que a gente falou bastante no começo, é um conjunto, tá? Precisa ter essa participação como um todo. Criação de ambientes favoráveis. Então, a gente precisa criar ambientes favoráveis para que a pessoa tenha qualidade de vida, para que a pessoa tenha uma saúde boa. E essa mudança, né, esses ambientes saudáveis, eles devem estar presentes, né, na nossa vida, no trabalho e no lazer de forma geral. Tá? O trabalho e o lazer devem ser fonte de saúde para a população. Tá? Então, uma das bases para que a gente tenha saúde é o trabalho e o lazer. Ou seja, a pessoa precisa trabalhar, né, para ela ter dignidade, para ela conseguir comprar as coisas que ela necessita, pagar as contas dela, ter uma alimentação adequada, tá? Mas a pessoa precisa do lazer também. Se tiver um desequilíbrio, lembra a balança que nós vimos a semana passada? Vai acontecer a doença, tá? Qualquer desequilíbrio naquele processo saúde-doença, vai acontecer a doença. É por isso que essa parte de lazer, ele é uma parte que é muito preocupante em todos os direcionamentos da saúde. E é por isso também que as prefeituras, né, de forma geral, elas se preocupam bastante, tá? Construir áreas de lazer, construir parques, construir academia para a terceira idade, tá? Construir, né, vários tipos, né, de atividades de lazer diferentes que possam atrair as pessoas, tá? Isso tudo gera qualidade de vida. Então, a promoção da saúde gera condições de trabalho, gera condições de vida gratificantes, agradáveis, seguras e estimulantes. Tá? Nós temos que ter condições de trabalho, né, condições de vida boas. Tá? Não adianta seu trabalho te sacrificar, né, e você vai ter qualidade de vida? Não. Por quê? Porque o teu trabalho, nós ficamos muito mais tempo, né? A gente passa muito mais tempo da nossa vida no ambiente de trabalho, né? Então, a gente precisa ter boas condições de trabalho. Então, e é necessário também uma outra coisa, a gente avaliar, né? Quais são o impacto que o meio ambiente pode causar na vida da pessoa, tá? Isso é um outro tipo, né, de criação de ambientes. Então, eu tenho que garantir um efeito positivo dessas mudanças na saúde pública. A gente tem que estar preocupada
sempre com o meio ambiente, né? Por isso que hoje em dia há muitas leis que falam, né, sobre o meio ambiente, saúde está muito preocupado também com o meio ambiente, porque não adianta nada a gente falar de saúde e viver numa região poluída, né? Não ter água potável para beber, né? O lixo ser jogado a céu aberto, ser jogado no meio da rua. Isso tudo vai contribuir para que eu tenha um ambiente favorável? Vai contribuir para que eu tenha um meio ambiente agradável para viver? Vai contribuir para que as pessoas, né? Ai, vamos dar uma volta com as crianças na rua, né? Então, tudo isso acaba sendo complicado. Então, essa parte de proteção aos ambientes naturais, a conservação desses recursos naturais, a água, a luz, né, o ambiente, montanhas, lagos, né, tudo isso tem que ser priorizado também. Por quê? Promoção da saúde, tá? Tudo isso tem a ver com promoção da saúde. Piracicaba nós temos um rio, porque vira e mexe eles estão fazendo, né, convidando a população, vamos lá fazer limpeza no rio, né, pega barco, o pessoal pega a boia e vai fazer limpeza do rio. Tudo isso pensando no quê? Promoção da saúde, tá? Tem algumas coisas, né, que às vezes a gente vê e a gente não consegue enxergar na verdade o que é, né, porque tá tudo o quê? Não está sendo muito claro, muito falado isso, mas tudo envolve a saúde, né? Várias coisas que a população, que a prefeitura faz envolvendo a população, tudo isso envolve essa parte da promoção da saúde. E, né, uma parte que é bem importante também é o reforço da ação comunitária, né? A gente já falou muito hoje sobre isso daí. Então, essa participação, nessa promoção da saúde, ela começa na participação da comunidade. A comunidade deve eleger quais são as prioridades, deve tomar as decisões, ajudar em todo esse processo, né, de desenvolvimento de estratégias para falar o que é melhor para aquela comunidade. Então, essa força motriz, né, tudo isso que vai gerar essa promoção da saúde, ela vem da comunidade, tá? Então, a comunidade, ela tem que saber disso, né? Ela tem que saber da sua importância e ela tem que saber que todo esse controle, né, tá tudo nas mãos deles. Só que eles têm que tomar uma atitude e realmente fazer parte dessa ação comunitária, tá? Formar grupos, né, e realmente lutar pelos direitos, que infelizmente é algo que a gente não tá vendo, né, tanto. Desenvolvimento de aptidões pessoais, a gente já falou um pouquinho também. Essa parte da promoção da saúde, ela favorece desenvolvimento pessoal e desenvolvimento social também. Então, eles vão proporcionar informações e educação sanitária, além de aperfeiçoar aptidões que são importantes para a vida. E essas aptidões, elas são importantes para a vida da própria pessoa e é importante também para o meio ambiente e para auxiliar na vida de outras pessoas. Tá? Então, na verdade, uma consequência. E por que é importante, né, desenvolver essas aptidões pessoais? Porque nós temos pessoas que já são líderes natas, tá? E tem pessoas que têm as mais variadas aptidões. Então, se a gente consegue enxergar essas aptidões, tá? Consegue levantar essas pessoas naquela comunidade, essas pessoas, elas vão ser um canal importantíssimo para levantar quais são os focos, quais são os problemas daquela população. Além disso, eles vão ajudar também nos casos de uma doença, tá? Uma pessoa que está com hipertensão, que está com diabetes, saiu uma ferida, saiu alguma coisa, a pessoa vai ver aquilo, ela já vai começar, olha, é bom você ir no médico, vamos levar no médico, você está com uma ferida, você tem diabetes, tá? Então, você consegue trabalhar dessa forma.
E foi isso que essa comunidade fez lá em São Paulo, né? Foi levantar o quê? As aptidões pessoais, para que essas pessoas ajudassem na comunidade. Isso como que a gente pode fazer? Nas escolas, indo nas casas das pessoas, tá? Conversando com as pessoas, a gente já consegue levantar isso. No ambiente de trabalho dessa pessoa, tá? Na comunidade, numa palestra que está sendo desenvolvida, né? Numa atividade, por exemplo, assim, de caminhada, a gente já consegue identificar e observar quais são essas aptidões pessoais e quem pode ajudar nesse aspecto de promoção da saúde. Reorganização dos serviços sanitários. A gente já está acabando, tá, pessoal? Essa parte de reorganização dos serviços sanitários, ela é muito importante também. Por quê? Porque às vezes a gente olha um serviço de saúde e o que a gente pensa? Ah, o único papel dele é proporcionar serviços médicos. E não é isso, tá? Tem bem mais coisas, né, do que apenas fornecer serviços médicos, tá? Todo serviço de saúde, ele tem que olhar as necessidades individuais de cada pessoa para promover uma qualidade de vida por essa pessoa. Então, a gente tem que pensar sempre que o serviço de saúde, ele é a responsabilidade de todo mundo. É responsabilidade daquelas pessoas que moram naquele bairro onde eu tenho aquele serviço de saúde, do grupo comunitário, é responsabilidade do profissional da saúde, é responsabilidade daquela instituição, tá? É responsabilidade também do governo, estadual, federal e municipal. Então, todo mundo tem que se comprometer com um serviço de saúde. E falando, né, um pouquinho mais sobre essa parte de não olhar apenas os serviços médicos, tem muito mais coisas que esses serviços eles devem fazer, tá? Eles podem fazer o quê? Eles podem estar fazendo a parte de educação, né, com aquelas pessoas que fazem parte daquele bairro. Só que para isso, gente, na verdade, tudo isso começa mais embaixo, tá? Por quê? Eu tenho que mudar todo esse processo da educação. Eu tenho que mudar a formação profissional, né, desses profissionais da saúde. Eu tenho que mudar a mentalidade, porque às vezes a gente pensa no serviço de saúde, a gente pensa no quê? Na figura do médico. Né? E não é apenas o médico que trabalha lá. Tem vários outros profissionais. Tem uma hora que eu vou precisar do médico, tem outra hora que eu vou precisar da enfermagem, tem uma outra hora que eu vou precisar do técnico, do auxiliar de enfermagem, tem horas que eu vou precisar de um psicólogo, de um fisioterapeuta, de uma nutricionista, vai precisar do farmacêutico, do técnico, quando vai tomar o medicamento, tá? Então, tudo isso, na verdade, o que a gente precisa fazer é valorizar mais também os outros profissionais, para que a gente consiga reorganizar esses serviços, né? E as pessoas não consigam, que as pessoas não enxerguem apenas, né, que a solução para os seus problemas está na figura do médico, tá? Não é só a figura do médico, né? Tem outros profissionais que estão lá que podem contribuir para a saúde daquela pessoa também. E para a gente finalizar, né, a Carta de Ottawa falou, né, sobre tudo isso e ainda convocou a ação internacional. Tá? Então, o que ela fez? Ela convocou a Organização Mundial da Saúde, ela convocou também outros organismos, né, internacionais que cuidam dessa parte de saúde para advogar, né, para defender a saúde. E para que essas outras instituições também apoiassem, né, ajudassem os países para estabelecer programas, estabelecer estratégias voltadas para essa parte da promoção da saúde. Porque o grande objetivo dessa Carta de Ottawa, né, o lema deles era Saúde para Todos no ano 2000.
Tá? Eles acreditavam, né, que se tudo isso que nós falamos até agora fosse realmente levados, né, colocados em prática, o mundo todo teria saúde no ano 2000. Tá? Todas as pessoas teriam serviços de saúde eficientes e de qualidade no ano 2000. Então, a conferência, ela estabeleceu, né, um diálogo entre as pessoas leigas, ou seja, pessoas que não eram profissionais da saúde, pessoas que não trabalhavam com a saúde, tá? Mas que utilizavam alguns serviços de saúde, ou que em algum momento estavam precisando desse serviço e por vários motivos não tiveram, tá? Não conseguiram ter esse serviço de saúde que era necessário. Além disso, envolveu também os profissionais da saúde e profissionais de outros setores, responsáveis por órgãos governamentais, responsáveis por órgãos comunitários, associações beneficentes, tá? Políticos participaram, administradores e os técnicos sanitários também. Tá? Então, todas essas pessoas discutiram sobre a parte de saúde, o que poderia ser feito para melhorar a saúde, pensando também nessa parte da promoção da saúde, onde toda a comunidade teria esse acesso. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre promoção da saúde, tá? O que vem a ser a promoção da saúde. E vamos falar também sobre as políticas nacionais, a política nacional, né, de promoção da saúde. Ok?